Amém? Lucas capítulo 13. Se você achou, deixa marcado aí e volta lá comigo em Mateus capítulo 7. Nossa. Mateus capítulo 7, versículo 13, desculpa. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são poucos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Agora, indo para o nosso texto lá em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 22 até o 30, diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão, ou os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos que, mediante a tua graça em Cristo Jesus, o Senhor nos ajude agora. O Senhor nos dê, ó Pai, a compreensão, que a palavra do Senhor fica, Deus, gravada no nosso coração, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, a fim de que possamos compreender, a fim de podermos praticar, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, o assunto aqui é sobre salvação, né? É o que ele está tratando aqui, e é o que provocou o assunto, foi uma pergunta a esse respeito, né? Então, salvação de quê? Né? Verso 28 e 29 nos dá o 28 nos dá um vislumbre de que nós estamos sendo salvos, né? Verso 28 diz: ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então, um lugar onde há choro e ranger de dentes, a ideia do ranger de dentes tem a ver com uma raiva que não pode ser expressa, né? É uma raiva contida por alguma razão, né? A pessoa está chorando e rangendo os dentes de raiva, de ódio. Talvez isso seja a pior coisa do inferno. Tem gente que morre de medo do inferno por causa do fogo. A pior coisa do inferno não é fogo, se o fogo for de fato algo palpável, né?
A pior coisa do inferno é a pessoa saber que rejeitou a salvação. Não existe coisa pior do que alguém estar lá, nessa situação, né? Então, é disso que trata a palavra salvação, né? É dessa situação que Deus está nos salvando, né? E tanto essa situação quanto a salvação são eternos, não é? Então, irmãos, esse assunto era um assunto comum na vida de Israel. Era um assunto tratado pelos os mestres em Israel, escribas, fariseus, sacerdotes, né? Assim como hoje também, né? Esse é um assunto muito falado por aí afora, né? E no versículo 23, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Interessante a pergunta, né? Ele podia perguntar se são muitos, ou podia perguntar quem vai ser salvo, mas ele pergunta se são poucos. E por que ele faz essa pergunta, irmãos? Porque havia uma discussão teológica naquela época sobre este assunto da salvação. Porque na mentalidade dos judeus, quem era filho de Abraão estava salvo, né? Bastava ter aquela descendência sanguínea de Abraão, estava salvo. Mas também havia os prosélitos, né? Então, havia essa discussão naqueles dias, e havia uma divisão dessa opinião. Alguns diziam que todo israelita seria salvo, e outros diziam que não bastava ser israelita, né? E havia então esse assunto que passava para o povo, né? Esse assunto fazia parte da curiosidade ou da necessidade do povo saber a resposta. E Jesus não queria que isso ficasse apenas no nível da curiosidade. Talvez aquela pessoa que fez essa pergunta estava querendo apenas ouvir uma opinião teológica. Talvez essa pessoa estava querendo tirar a dúvida, ou simplesmente saber qual era a opinião de Jesus. A gente não sabe o que aquele homem ou aquela pessoa, podia ser mulher também, a gente não sabe o que ele queria, o que ela queria, né? Mas isso nos mostra que o pensamento teológico daquela época, a discussão teológica entre os mestres daquele tempo, incomodava o povo, incomodava a população. E Jesus então está querendo corrigir esse erro, e Jesus não quer que o povo tenha dúvidas. Então, primeira coisa que eu percebo aqui é que Jesus não permite que a resposta a ser dada seja apenas uma questão de satisfazer uma curiosidade ou de manifestar apenas uma opinião teológica. Jesus, ele quer dar a resposta que implica em salvação. Então, Jesus, ele não deixa que aquele homem apenas, ou as pessoas ali, os ouvintes ao redor, fiquem apenas curiosos para a solução de um debate teológico. Por quê? Porque é um assunto muito sério. Tudo que Jesus veio fazer diz respeito à salvação, né? É um dos assuntos mais sérios que nós podemos tratar na nossa vida. Precisa ser colocado como centro da nossa atenção na vida. Eu não sei se você está preocupado com os seus estudos, a sua formação, com o seu trabalho, com a sua família. Eu não sei quais são as suas preocupações. De modo geral, existem preocupações que a gente pode dizer que toda família tem,
E hoje em dia a gente pode acrescentar também a questão do Covid, né? Nós sabemos que o governo já liberou, mas os irmãos aqui da igreja ainda estão preocupados com essa questão, não é? É mais uma questão a se preocupar. Porém, em termos de importância, nada disso chega perto da importância do que é a questão da salvação. O assunto da salvação deve ser central nas nossas vidas, deve ser o nosso foco, a nossa atenção maior deve estar voltada para isso, para a nossa salvação. Então, nós temos de colocar isso como centro da nossa atenção, porque o que mais importa na vida é a nossa salvação, não é? Não teve, Jesus contou a história daquele homem que plantou, e quando chegou a hora da colheita, ele percebeu que produziu muito, a coisa rendeu a 100 por 1, e ele ficou impressionado com a colheita que ele faria, e ele já calculou que ele ficaria rico, e ele pensou e disse assim: eu vou construir um celeiro maior, vou colocar os meus bens em depósito, e direi à minha alma: agora descansa e regala-te, porque tens em depósitos muitos bens. E aquele homem, Jesus fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Nenhum sucesso nessa vida, nenhuma grandeza financeira, nenhuma vantagem nesse mundo vale a nossa salvação. Por isso esse é o assunto central, né? Então, quando Jesus trata desse assunto, ele coloca aí a questão da nossa responsabilidade humana na salvação. E a salvação, lógico, vem pela fé. Fé é crer, né? Crer é amar a Deus. Amar a Deus é relacionamento com Deus. Esse relacionamento implica em Bíblia, ler a Bíblia, né? Numa pregação, num culto, no estudo bíblico, prestar atenção. Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos da Bíblia. Oração, a Bíblia e oração são as duas pernas da nossa vida espiritual, é isso que nos sustenta. Bíblia, oração, obra, trabalho, fruto, obediência à palavra. E a partir dessa base, a base é o nosso relacionamento com Deus. Essas coisas são básicas no nosso relacionamento com Deus: Bíblia, oração, obra, obediência à palavra. A partir daí, dessa questão básica da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, vem a missão. A igreja é chamada para uma missão. A igreja é chamada como testemunha. Nós devemos dar testemunho da palavra. Nós devemos... Ainda bem que o irmão trouxe uma aguinha aqui. Nós temos a missão de pregarmos a palavra, de anunciarmos a palavra. E o testemunho da palavra deve ser acompanhado com um testemunho pessoal, de que aquilo que ele prega é aquilo que ele vive. Aquilo que ele prega é mais do que ele vive, é o que ele é o que eu sou. Essa, né, é a missão. É por isso que Jesus diz que nós somos sal e luz nesse mundo aqui. Uma segunda coisa que nós podemos observar aqui no texto, quando Jesus vai falar desse assunto da salvação, é que ele qualifica aqueles que são salvos. Quem são os salvos aí no texto? Se você olhar direitinho, os salvos são aqueles que se esforçam por entrar pela porta estreita, né?
Então, quem se esforça por entrar pela porta estreita, esses são salvos. Essa é uma qualidade que mostra quem é o salvo, a pessoa que é salva. A palavra esforço aí na língua grega que foi escrito no Novo Testamento é agonizeste. Tem a ver com agonia. Você alguma vez já se sentiu agoniado? É aquela preocupação que você tem, que você precisa da solução, você precisa resolver. É uma agonia, quer dizer, aquilo que não pode passar. Você tem que fazer, você tem que resolver, você tem que... esforço. Essa palavra, então, essa agonia, ela está ligada à competição esportiva. Se você conversar com um atleta, ou se aqui tiver um atleta, ele pode nos confirmar isso, que ser atleta é um negócio sofrido. Por exemplo, aqueles que correm, dói. Correr do jeito que eles correm, dói. Dói os músculos, dói as costas, dói as pernas, dói os pés, dói. Mas se ele quiser chegar a algum lugar nessa área, ele tem que aprender a conviver com essas dores, com esses sofrimentos. O atleta, além disso, ele não pode comer tudo que ele quer, né? Ele precisa ter uma dieta alimentar. O atleta não pode se dar o luxo de uma noite numa balada, por exemplo, né? Ele precisa de ter, ele precisa de poupar o seu organismo, ele precisa de poupar as suas condições físicas. Então ele tem que fazer algumas renúncias, ele precisa de dormir bem. Então ele não pode ficar acordado até 1h da manhã, 2h da manhã, assistindo as coisas da Netflix lá, as séries da Netflix. Não dá, ele tem que dormir cedo para acordar cedo. Então ele tem que fazer sacrifícios na sua vida, ele tem que abrir mão de muitas coisas, a fim de que ele possa de fato chegar aonde ele gostaria de chegar, onde ele precisa chegar, onde ele deve chegar. Essa é a ideia do esforço. Essa é a ideia. É uma luta pessoal para conseguir o seu objetivo. É um esforço para entrar, não é? É um esforço para entrar. Esforçar-vos por entrar pela porta estreita, né? Lá em Mateus 13, no texto que nós lemos, Jesus vai dizer lá, né? Entrai pela porta estreita, né? Caminha pelo caminho estreito. E aí essa palavra significa vir para dentro, né? É Jesus nos convidando a entrar, a vir para dentro, né? Entrar para dentro do reino de Deus. O reino de Deus é constituído pelos salvos. Isso acontece no momento da fé, né? E nós precisamos de fé, não apenas para entrar, mas nós precisamos de fé para continuar, para caminhar no caminho estreito. Nós precisamos de fé para viver dentro e não fora. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão do crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Não dá, não dá. Se o cara for Raimundo, ele está fora, né? Ele está fora. É preciso estar dentro, totalmente dentro. Como eu disse no início, um testemunho é daquilo que eu sei da palavra, e daquilo que eu vivo, e daquilo que eu sou, né? E se alguém der o testemunho de Raimundo, quem vai crer nele, né? Quem vai levar a sério o crente Raimundo? Ninguém.
Então nós precisamos de fé para viver dentro do reino de Deus. Nós precisamos de fé para viver dentro e não fora. Parece óbvio falar isso, mas preste atenção na vida, no dia a dia. As atrações para fora. Nós todos, irmãos, somos bombardeados o dia inteiro e à noite, e muitas vezes até dormindo. Nós somos bombardeados com propostas de vir para fora, de também participar do mundo, também ser do mundo, não estar totalmente dentro, não é? Nós somos constantemente bombardeados por aquela pergunta: o que que tem? O que que tem a ver? Todo mundo faz isso. Não importa. Essas são frases demoníacas, porque ou eu estou dentro, ou eu não estou. Eu posso até estar enganado. Nesse mundo nós somos peregrinos de um caminho estreito. Não há promessa aí de tranquilidade, né? Como meu pai falava, de sombra, calça frouxa e botina no pé, né? Não é por aí. Nós somos peregrinos num mundo onde o caminho do reino é um caminho estreito. As coisas do mundo não são para nós, não são para nós. Um pastor muito conhecido hoje em dia por causa da internet, aquele pastor que prega um sermão chocante, esqueci o nome dele agora, e ele disse que conheceu um pastor, um homem santo, assim, um homem de Deus, e ele era um rapaz ainda, e aí ele foi lá cumprimentar os pastores, falar: pastor, que bom, gostei muito da sua palavra, da sua pregação, e parará. E o pastor virou para ele e disse só uma coisa: ó, eles podem, você não. Eles podem, você não. O mundo pode, você não. Não é fácil, não é fácil. É por isso que a palavra é esforço, agonia. É a ideia de uma competição, que o cara está suado, cansado, sentindo dores, mas ele continua. Essa é a ideia, irmãos. Terceiro lugar, irmãos, Jesus especifica de que forma entramos. De que forma entramos? Pela porta estreita, né? Pela porta estreita. E essa preposição aí, né? Pela, no grego é dia, que significa através de. É uma coisa específica. Ela não é um artigo indefinido, não é uma preposição indefinida, mas é algo definido, através de. Quer dizer que não há outra opção, não há outra porta. Através de, dá esse entendimento de uma porta específica e conhecida. Presta atenção nisso. Jesus está falando aqui com os seus seguidores e também está falando com aqueles que não são seus seguidores. Havia essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas ali. E então Jesus não diz, não é uma porta, é a porta estreita. E a ideia aí de que era uma porta conhecida. Eles sabiam qual era a porta. E como saber, né? Como identificar a porta? Olha o versículo 26. Versículo 26 diz assim: então direis, comíamos
e bebíamos, onde, irmãos? Na tua presença, né? E ensinavas onde? Em nossas ruas. Então, quer dizer, eles sabiam, conheciam qual era a porta, eles tinham, eles sabiam de quem Jesus, ou do que Jesus estava falando. Irmãos, nesse texto aqui não há uma indicação direta. Jesus não fala assim, eu sou a porta. Mas ele está falando aqui de tal forma, é como se as pessoas, aquelas pessoas, pelo menos aquelas pessoas que estavam ouvindo, sabiam da porta, quem era a porta, ou qual era a porta, né? E ele está dizendo que ele é a porta. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Alguém só pode entrar no reino de Deus por meio de Jesus. Também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é? Mas aí, irmãos, a salvação depende do esforço humano? Não, a salvação não depende do esforço humano. É porque aqui Jesus está falando de um lado da salvação. Existem dois lados da salvação, né? O lado visível e o lado invisível. O lado visível é o lado da responsabilidade humana. O que ele está dizendo para nós, que cada um de nós tem responsabilidade pela sua própria salvação. E nós precisamos de colocar esse assunto como sendo o assunto central das nossas vidas, como o mais importante das nossas vidas, né? E a outra parte, o outro lado da salvação é o lado invisível, que tem a ver com a graça de Deus, tem a ver que a fé que eu tenho, na verdade ela foi dada a mim, é um dom de Deus, né? É obra do Espírito Santo. Quer dizer que um dia eu tomei essa decisão de entrar pela porta estreita, mas ao mesmo tempo, quem me levou a tomar essa decisão foi a obra do Espírito Santo, foi o Espírito Santo agindo em mim, no meu coração. O Espírito Santo operou uma regeneração no meu coração, e aí ele me fez crer. E agora, depois que o Espírito Santo me fez crer, é minha responsabilidade entrar por esta porta e continuar no caminho estreito. Irmãos, esse não é o tipo de pregação que agrada geral. O que agrada geral são promessas, né? O que agrada geral aí, que vem cá que eu vou orar e as coisas vão ser tudo resolvido na sua vida. E Jesus diz, ó, não é bem assim, o caminho é estreito. Você já andou no negócio estreito? Eu, quando ia trabalhar e depois quando eu ia para o seminário, eu tinha que pegar um ônibus mais ou menos 6h15 da manhã para ir para o seminário. Super lotado. Era aquele negócio assim de que os últimos que iam entrando, você ia empurrando para ver se dava para você pegar também. E até umas 7h30 era desse jeito. E você ia ali dentro, ali, você ia assim, apertado, né? Tinha gente que falava assim, não precisa nem de segurar lá nos ferros, porque não tem jeito de cair. Apertado, desconfortável, incomoda, tem muita coisa que incomoda. Você já andou num carro, no banco de trás, que leva 3 pessoas, mas tinha 4? Eu já viajei assim, a perna dói, as costas dói. Eu fui para o Maranhão, meu pai morreu em Goiânia, e nós fomos levar meu pai para ser enterrado no Maranhão, na terra dele. E
E nós resolvemos ir junto com ele na van. Ei, pensa num negócio complicado. Aqueles banquinhos da van assim, 90 graus, né? Você senta assim, todo mundo sentado, meus irmãos, minha esposa sentada assim do lado, e a gente assim, 18 horas de viagem. Não, sinceramente, a minha esposa não deixou, mas eu falei assim, eu vou deitar com meu pai ali atrás. Eu ia, mano, deitar em cima do caixão, ela não deixou, porque estava ruim, estava difícil. Irmãos, Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições, o caminho é apertado, né? Mas é o caminho da vida, irmãos. Ezequiel capítulo 36 diz assim, versículo 26 e 27: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus nos dá as condições necessárias para a gente ir. Por isso, irmãos, não é uma simples questão de querer. Versículo 24 aí, né? Ele diz assim, muitos procurarão entrar e não poderão. Não é uma simples questão de querer, é uma questão de Deus ter escolhido você. É uma questão de Deus, o Espírito Santo, ter agido na sua vida, levando você a crer e dando a você as condições necessárias para você entrar pela porta estreita e para você andar nesse caminho estreito. Se der agonia, irmãos, lembre de duas coisas. Primeiro, é assim mesmo, não é só você que passa por isso, os outros também. E segundo, Deus está conosco. Uma outra coisa, Jesus anuncia o juízo para quem não se esforça por entrar pela porta estreita. O juízo não é para a igreja. O juízo não é para a igreja. O juízo é para quem não entrou pela porta estreita. João capítulo 3, versículo 17 a 19 vai dizer assim, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus fala da salvação para os que creem, para aqueles que entraram pela porta estreita, para aqueles que estão dentro. E Jesus fala da condenação daqueles que não entraram. Dentro da casa, ou seja, dentro do reino, estão os filhos. O dono da casa vai fechar a porta. Isso quer dizer que a salvação, ao contrário do que alguns dizem por aí, a salvação não é uma oferta que dura para sempre. Isso é um negócio duro, né? Ela não fica aí sendo oferecida toda a vida, né? Como se a graça fosse barata. Não é. Tem hora que a porta fecha. Tem hora que não tem mais arrependimento, como aconteceu com Esaú. Tem hora que não tem mais como. Essa é uma palavra de alerta. O dono da casa vai fechar a porta. Dentro estão os filhos, os que receberam a graça, os que entraram, se esforçaram e entraram e se esforçam no caminho. Fora estão aqueles que não são filhos. Eles não são filhos, eles nunca quiseram se esforçar, nunca se deram ao trabalho de se esforçar. Talvez com base numa teologia errada, né?
talvez por sua própria rebeldia, talvez pelas ambições do mundo, ficam fora, mesmo sabendo. Eles sabem, eles já ouviram falar, eles já entenderam, mas estão fora. A palavra ruas aí significa plateia. Aqueles que viram, ouviram, sabiam, e no nosso caso aqui, não entraram. Amaram mais o pecado, amaram mais as suas próprias iniquidades. Iniquidades quer dizer anomia, é ser contra Deus, ser contra a palavra de Deus, não se submeter à palavra de Deus. Meu irmão ainda não é crente. Eu estava pregando para ele esses dias e ele me perguntou o que é conversão, e eu expliquei para ele, né? E uma das coisas que eu disse é essa: o crente convertido se submete à palavra. Quem não é convertido não se submete à palavra. Uma vez uma irmã, não sei, né, mas uma irmã veio conversar comigo sobre casamento. Ela ia casar com um rapaz não crente. O rapaz era da balada, da bagaça, mas ela amava ele, né? E aí ela entendeu errado quando o apóstolo Paulo disse que o amor cobre multidão de pecados. Ela falou: eu quero casar com ele. Aí eu falei: irmã, a Bíblia diz aqui, ó, que não funciona, não dá. Ah, pastor, papel aceita tudo. Deus queira que ela tenha se convertido, mas naquele momento ela não se submeteu à palavra de Deus. Esse é um dos sinais evidentes da conversão de alguém. Ele se submete à palavra de Deus. Há pessoas que amam mais. Não é que ele não ama Deus, ele ama a igreja, ele gosta da igreja, e o irmão fulano, a equipe de louvor é bênção, e ele faz propaganda, inclusive ele até traz pessoas para a igreja, é uma alegria. Mas ele ama mais o pecado do que a Deus, do que a palavra de Deus. O J Quest era um grupo que eu ouvia muito no passado, e tem uma música que ele fala: quero um amor maior que eu. Se eu fosse cantor, eu ia cobrar um cachê, mas como eu não sou. E essa busca por um amor maior é Deus. Nós precisamos de Deus, e Deus, no meu coração, no seu coração, precisa ser o nosso amor maior. Não tem trabalho, não tem time de futebol, não tem família, não tem emprego, não tem jogo de, né, algum hobby, né? Não tem nada que possa ocupar esse lugar do amor maior no meu e no seu coração. Meu amor maior, a minha obediência maior. Eu sou servo de Jesus, eu me submeto à palavra dele. Por isso, alguns vão ter um despertamento de querer entrar, quando já não tem mais porta aberta para entrar. E Jesus, então, por último aqui, acabando, eu sei que os irmãos já estão querendo participar da ceia, mas Jesus vai falar agora da universalidade da salvação. Verso 28, quer dizer, verso 29. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do Senhor. Somos nós. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros. Nós, ou alguns de nós, vão tomar lugares à mesa, enquanto os judeus, que achavam que estavam salvos porque pertenciam à linhagem de sangue de Abraão, não, porque a salvação é pela fé.
pela fé daqueles que creram e entraram pela porta e continuam no caminho estreito. Dr. Russell Shedd foi um dos homens que eu jamais admirei na minha vida inteira. Até hoje, ele já morreu, já tem uns anos. Até hoje eu abro o YouTube lá para ouvir alguma pregação dele. Russell Shedd, digita lá no seu YouTube que você vai gostar. E Dr. Russell Shedd, ele falava, né, perto de morrer, ele dizendo: eu já estou indo. E ele falava que a vida é difícil para todo mundo, e nós muitas vezes vamos chegar lá arrebentados, esfolados, né? Como por exemplo acontecia com aqueles soldados romanos quando voltavam da guerra. O exército romano tinha um costume de, quando eles voltavam da guerra, alguém avisava, e aí era preparada uma procissão. A multidão tomava as avenidas, e na frente vinha o general romano com seus oficiais, cavalos brancos, aqueles cavalos animados, né, fogosos, iam à frente, né, vitoriosos, o povo aplaudindo, né, aqueles soldados vitoriosos balançando as lanças, as espadas, os escudos, e logo atrás deles vinham aqueles soldados arrebentados, faltava nariz, orelha, braço, perna, né, carregado por outros, mas o que importa é chegar lá. O caminho é estreito, isso significa que coisas podem acontecer que vão nos marcar, nos ferir, nos machucar, causar dores e sofrimentos, mas não interessa, não interessa. Não interessa que a gente continue no caminho e que a gente chegue lá. É isso que importa. É isso que importa. Então, a salvação está sendo anunciada nas ruas, nas casas, nos campos, nos templos, nas rádios, na TV e por aí afora. Além da própria Bíblia. Quem ouvirá e vai querer entrar pela porta estreita? Quem está disposto a se esforçar? Quem está disposto a andar por este caminho estreito? Hoje é o dia, hoje é o tempo. Isso implica em responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa própria salvação. Eu não sou responsável pela salvação da minha esposa, pela salvação do meu filho, pela salvação de ninguém. Eu sou responsável pela minha própria salvação. Eu exerço a missão, falando para minha esposa, falando para os meus filhos, falando para a igreja, falando para quem não é crente e tudo mais. Mas a responsabilidade pela salvação é pessoal. E isso implica em esforço. E isso implica em sofrimento e agonia, que implica na recompensa eterna, de entrar na glória do reino de Deus e usufruir a salvação eterna, onde não haverá dor, pranto, luto, doença ou qualquer tipo de mal, mas alegria eterna. Nós vamos entrar na glória do reino de Deus. Por isso, qualquer situação, qualquer dor, qualquer renúncia que nós tivermos que fazer aqui nesse mundo, qualquer dificuldade no caminho, seja como for, o que for, vai valer a pena. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Quando nós falamos de chegar lá, aí nós estamos falando de uma cidade santa, Nova Jerusalém, né? De tranquilidade, de paz, como eu acabei de falar, não tem dor, nem pranto, nem luto, nem sofrimento nenhum, é só alegria.
E é tudo verdade. Mas nada disso valeria a pena se não fosse uma pessoa, o Pai. Deus o Pai. O livro de Apocalipse diz que no final de tudo, depois que Jesus voltar, arrebentar com um negócio por aqui, e levar a igreja, Ele vai apresentar a sua igreja ao seu Deus e Pai. Salvação, o que importa, o que mais importa na salvação é um dia eu estar na presença do Pai. Irmão, é o melhor de tudo, estar na presença do Pai. Não existe nada melhor do que isso. Nada, nada, nada. O céu, com todas as coisas boas que existem no céu, não valem a presença do Pai. O Pai é amor, o Pai é alegria, o Pai é carinho, o Pai é afeto, o Pai é segurança, é conforto, é vida e paz. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor nos deu a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, antes de mais nada, Pai, se há alguém aqui esta noite que ainda não entrou, que ainda não exerceu esse esforço de entrar pela porta estreita, ó Deus, abençoa esta vida, para que um dia, lá quando Jesus nos apresentar, ela possa estar na presença do Pai. Ó Deus, nós te somos gratos pela fé que o Senhor nos deu. Nós te somos gratos porque nessa caminhada do caminho estreito, o Senhor não nos deixou só. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco dia a dia. E nós te louvamos, te agradecemos por isso, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo.